7 de março de 2025, sexta-feira, depois das cinzas. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos filhos e filhas, muito bom dia. Uma alegria nos encontrarmos nesta manhã, desta sexta-feira penitencial, a primeira sexta do tempo da Quaresma. Louvado seja Deus. Obrigado pela sua presença, por partilhar a sua companhia em todas as manhãs. Não esqueçam de curtir esse material, de compartilhá-lo. Meus queridos, nós vamos meditar nesta manhã desta sexta-feira. Inclusive, é a primeira sexta do mês de março, né? Não podemos deixar de lembrar, hoje, pedir a proteção do coração de Cristo, que venha nesse tempo da Quaresma nos ajudar, né? A termos um coração à sua semelhança. Não é fácil, né, minha gente? Nós trazemos os nossos desafios, as nossas dificuldades. Então, celebrando hoje a primeira sexta, peçamos ao Senhor, aquebrando o nosso coração, nos ajude a nos tornarmos à sua semelhança e imagem. Queridos, leitura do livro do profeta Isaías, hoje o capítulo 58, versículos do 1 ao 9a. Assim fala o Senhor Deus: grita forte, sem cessar, levanta a voz como trombeta, e denuncia os crimes do meu povo e os pecados da casa de Jacó. Buscam-me cada dia e desejam conhecer meus propósitos, como gente que pratica justiça e não abandonou a lei de Deus. Exigem de mim julgamentos justos e querem estar na proximidade de Deus. Por que não te regozijaste quando jejuávamos e o ignoraste quando nos humilhávamos? É porque no dia do vosso jejum tratais de negócios e oprimis os vossos empregados. É porque ao mesmo tempo que jejuais, fazeis litígios e brigas e agressões impiedosas. Não façais jejum com esse espírito, se quereis que o vosso pedido seja ouvido no céu. Acaso é esse jejum que aprecio, o dia em que uma pessoa se mortifica? Trata-se talvez de curvar a cabeça como junco e de deitar-se em saco e sobre cinza? Acaso chamas a isso jejum, dia grato ao Senhor? Acaso o jejum que prefiro não é outro? Quebrar as cadeias injustas, desligar as amarras do jugo, tornar livres os que estão detidos, enfim, romper todo tipo de sujeição? Não é repartir o pão com o faminto, acolher em casa os pobres e peregrinos? Quando encontrares um nu, cobre-o, e não desprezes a tua carne. Então brilhará tua luz como a aurora, e tua saúde há de recuperar-se mais depressa. À frente caminhará tua justiça, e a glória do Senhor te seguirá. Então invocarás o Senhor e ele te atenderá. Pedirás socorro e ele dirá: eis-me aqui. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Queridos, um texto fantástico, né? Um texto belíssimo. Aqui hoje uma reflexão para nós. Até que ponto tudo aquilo que nós vivemos religiosamente no tempo da Quaresma, de fato reflete em nossa vida, em nossas escolhas, na prática da nossa vida, da nossa história. Meus queridos, o tempo da Quaresma é um tempo de profunda penitência, de fazermos penitência, é um tempo de rezarmos mais, é um tempo também de nos despojarmos de nós mesmos, de bens, de sermos mais generosos com o próximo, com aqueles que precisam.
Nós precisamos fazer esses 3 tipos de coisa: a generosidade, a oração e os esforços quaresmais. Isso são coisas básicas para todo católico viver esse tempo. Acontece que nós precisamos exercer tudo isso, né? Mas de modo que isso favoreça o nosso crescimento humano. Por exemplo, eu não posso fazer essas 3 práticas quaresmais, a caridade, a oração e a caridade, a oração e o jejum, se na minha vida eu não consigo traduzir isso em benefício para o outro, né? Eu vivo brigando com as pessoas, nas discussões, na impaciência, na arrogância, na fofoca, no juízo, no julgamento e tantas outras coisas que nós poderíamos exemplificar. E aí fica fazendo a prática quaresmal. Qual o sentido? Nós precisamos, tudo aquilo que nós vivemos nesse tempo da quaresma deve ser traduzido nas nossas ações cotidianas. É disso que está falando o texto de Isaías, né? Deus dizendo: as pessoas me buscam, as pessoas dizem desejar conhecer os meus propósitos, as pessoas se aproximam de mim, as pessoas exigem de mim que eu faça a vontade delas, né? Só que as pessoas, elas fazem até esforços religiosos, só que olha o espírito com que essas pessoas fazem os esforços religiosos quaresmais, né? Ao mesmo tempo que elas jejuam, elas brigam, elas se agridem, elas se julgam, né? Ao mesmo tempo que elas fazem jejum, elas estão na impaciência, na discórdia. É esse jejum que eu aprecio, que eu gosto? Será que é isso que eu quero para os meus filhos nesse tempo quaresmal de penitência? Será que o jejum que eu não prefiro é que as pessoas sejam mais justas, mais equilibradas, mais calmas, né? Sejam mais doces, mais compreensivas? Será que não é isso que eu prefiro? Olha só, meus queridos, Deus não está dizendo: não façam os esforços religiosos, não deixem de praticar o que a religião, os preceitos religiosos nos orientam. Deus não está falando isso para nós deixarmos de fazer. Deus está dizendo que façam, mas façam que isso seja congruente, equivalente a uma mudança de vida em relação ao próximo, em relação às pessoas, né? Seja mais doce, seja mais dócil, seja mais compreensivo, seja mais paciente, né? Mais prudente. É isso que Deus está dizendo. Então, queridos, nesse tempo da quaresma, façamos um pouco de esforço para silenciarmos. Sabe, às vezes Deus permite algumas provocações. Eu tenho vivido isso na prática, da convivência interpessoal. Eu tenho vivido isso partilhando com vocês. Deus coloca uma pessoa ou outra para testar o quanto nós estamos efetivamente sólidos nessa dinâmica quaresmal. Escute o que eu vou dizer, presta bem atenção. Nós entramos nessa juntos. Não entramos? Você está rezando esse momento de reflexão comigo, nesse tempo da quaresma. Você provavelmente deve estar fazendo também as orações quaresmais às 6 da manhã, que eu faço ao vivo. Se você não faz ao vivo comigo, você deve estar fazendo em outros horários ou momentos do dia. Presta bem atenção. Vão acontecer coisas para te provar. Eu estou dizendo com propriedade, porque já começou em mim isso. No meu relacionamento com pessoas já começaram as provações. E nós precisamos ser fortes. Sabe por quê, minha gente? Quando a gente silencia na vontade de responder, de agredir, às vezes o outro até merece, né? Quantas pessoas indevidas, quantas pessoas que não refletem
e às vezes vomitam as coisas em cima da gente. Quantas pessoas falam o que quer? Nós temos até às vezes o direito, né, de responder. Mas é um teste. Cala-te, silencia e reze mais. É um teste. É um teste para nós, para a nossa humanidade. Ou, se você já tem um temperamento introspectivo, você não é de responder, você não é de falar, mas você guarda e fica remoendo. Releve, esqueça, deixa para lá, entrega para Deus, não guarde no coração, porque vai vir a provação. Eu sempre digo, queridos, eu sempre digo isso, quem de fato se dispõe a fazer a quaresma de maneira profunda, experimenta a provocação, né? Experimenta a provocação. Tenha paciência com o próximo. Tenha compreensão. Às vezes as pessoas, elas são muito vulneráveis ao mal, né? E Deus tenta nos tirar de um estágio, de uma caminhada de santidade, por meio dessas pessoas que são mais frágeis, né? A gente tem que enxergar, a gente tem que entender isso. Por que às vezes nós respondemos na mesma medida para as pessoas que não têm tanta intimidade com Deus como nós temos? Não, garanta-se, permaneça lá em cima, elevado, não se rebaixe por pouca coisa. É ou não é verdade, minha gente, que tantas coisas na nossa vida nos tiram de nós mesmos, nos provocam, nos tentam, nos tiram do sério? É ou não é verdade? É verdade. Aguenta firme. Aguenta firmes. E olha, minha gente, agora um outro aspecto para nossa reflexão. Às vezes, essas pessoas que ficam atrapalhando na vida dos outros, às vezes não são outras pessoas em relação a nós. Às vezes somos nós em relação aos outros. É para a gente refletir também. Será que nós não estamos sendo um motivo de tentação para os outros? Será que nós não temos provocado os outros? Vocês estão percebendo que agora eu inverti o modo reflexivo. Até agora éramos nós a vítima das provocações. Agora é uma reflexão para ver se nós não estamos atrapalhando os outros, né? Será que nós não temos sido causa de brigas, de discórdias, de destemperança? Para a gente refletir. E olha, eu vou dizer uma coisa. A gente na vida de padre, a gente convive com muita gente de igreja. Tem muita gente lá, enfurnada nas sacristias, enfurnada nos átrios dos templos, e que acabam por atrapalhar a vida dos outros e não percebem. Será que não somos nós estes? É para nossa reflexão isso. Que nós sejamos ousados para refletirmos e corrigir aquilo que não está legal. Se não está legal, vamos corrigir. Vamos deixar Deus dar uma nova oportunidade de nós vivermos em santidade esse tempo tão bonito de reaproximação dele. Aproveitemos a quaresma. Não deixemos passar esta oportunidade que o Senhor está nos dando. Meus queridos, não vale de nada a prática religiosa, não vale de nada tantos esforços penitentes se nós não conversamos com um ou com outro, se nós não olhamos na cara de tal pessoa ou de fulano, de cicrano, se nós não nos esforçamos para vencer aquilo que é dificultoso de ser vivido em nós. Só vai valer a pena os esforços quaresmais se nós buscarmos estarmos bem com todos, se nós buscarmos crescer nos nossos relacionamentos, sobretudo aqueles que são mais desafiadores. Que Deus nos ajude. Desejo uma vez mais a vocês uma santa quaresma. E hoje, rezemos ao longo do dia para o Sagrado Coração de Jesus. Senhor Jesus, ajuda-nos, torna o nosso coração semelhante ao vosso.
Nós precisamos da vossa ajuda, do vosso auxílio. Que esse seja o nosso desejo nessa primeira sexta-feira de março e a primeira sexta-feira desse tempo da Quaresma, deste ano de 2025. Força e coragem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E lembremos-nos sempre, Deus está no comando de tudo.